Lucas capítulo 4, versículo 16. Quem achou, diga amém. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Este não é filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em outras traduções diz: nenhum profeta tem honra na sua própria casa. Em verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem essas coisas, ficaram cheios de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até um despenhadeiro do monte, em que a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Pule um capítulo, capítulo 7, 2 capítulos, glória a Jesus. Vamos para o capítulo 7, o versículo 11. Quem achou, diga amém. Pouco tempo depois, ou no dia seguinte, diga comigo, no dia seguinte, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. Então chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: Moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou. Diga comigo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Diga comigo, região circunvizinha. E você se assenta glorificando. Irmãos,
O sistema mundial da época de Jesus, o sistema político da época que Jesus nasceu, era um sistema romano. César Augusto, o imperador, faz um recenseamento. Os profetas, profeta Miqueias, do Antigo Testamento, disse que Jesus nasceria na cidade de Belém, isso 700 anos antes de Jesus nascer. E quando o imperador César Augusto faz o decreto que todas as famílias deveriam ir a Jerusalém para o recenseamento, José, que era casado com Maria, que estava grávida pelo Espírito Santo de Jesus, pega o seu jumento, coloca Maria no jumento e sai de Nazaré para Jerusalém. Quem já foi mãe aqui sabe que é preciso ter todo um cuidado na gestação, não é verdade? Com a criança. Teria alguma mãe aqui que pegaria um jumento e faria uma viagem daqui para Volta Redonda, sentada no jumento? Balança para lá e balança para cá. Parece que o projeto não chegaria na sua conclusão. Só que o projeto que Maria tem dentro do seu ventre é um projeto de Deus. E quando é o projeto de Deus, não existe nenhuma circunstância que vai fazer com que esse projeto dê errado. Toda dificuldade, ela senta no jumento e já vai lá para Jerusalém. E Jesus dentro da barriga, balança para lá e balança para cá. Jesus nasce em Belém, conforme disse o profeta Miqueias. Belém Efrata, nascerá o Filho de Deus. Jesus nasce, Jesus é apresentado no templo. Simão, que sempre orou a Deus, pedindo a Deus: eu não quero morrer sem ver a glória de Deus, eu não quero morrer sem ver a face do Filho de Deus. E quando Maria e José levam Jesus no templo, ele contempla o Filho de Deus, ele fala: Senhor, pode me levar em paz, porque eu já contemplei a sua glória. Mas um projeto que concluiu, que deu certo, ele viu a glória de Deus. Jesus foi apresentado no templo. Jesus vai crescendo. Aos 12 anos, como era de costume, Maria e José saem de Nazaré e vai a Jerusalém para as festas judaicas. Faz a viagem de novo. Jesus está com 12 anos de idade. Jesus é oriundo de Nazaré. E quando os pais estão vindo embora com uma caravana, eles percebem que Jesus não estava no meio. Eles estão voltando para Nazaré. Cadê Jesus, José? Criança, aquela coisa toda. Você viu Jesus? Você viu Jesus? Não vimos. Deve ter ficado lá em Jerusalém. Quando eles voltam, procuram na cidade toda e não acham Jesus. Aonde Jesus está? Jesus está no templo. Uma criança judaica, ela tinha a cultura de decorar até os seus 12 anos de idade toda a Torá. Ela deveria decorar todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Se você perguntasse para uma criança de 12 anos, fala todo o livro de Gênesis, todo o livro de Êxodo, todo o livro de Levítico, todo o livro de Números, todo o livro de Deuteronômio, ela falava de cor salteada, porque era obrigação até os 12 anos saber, lembrar,
Porque em Gênesis tem a história da criação, em Êxodo tem a história da libertação. Uma das coisas que me faz ter consciência, ser uma pessoa consciente, isso quem diz é a anatomia, é a psicologia, é eu ter memória. Quem tem consciência tem memória de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Quem tem consciência tem memória de tudo aquilo que recebeu de benefício. Quem tem consciência tem memória que Jesus lavou, purificou, perdoou, salvou, libertou, resgatou, restituiu. Só quem tem consciência consegue glorificar e exaltar o nome de Jesus, porque tem memória. Quem não tem consciência não tem memória, esquece fácil. E geralmente essas pessoas também não têm caráter, porque só quem tem caráter tem memória e consciência. Por que o psicopata ele mata friamente? Porque ele não tem consciência, ele não tem emoção. Quem está entendendo a palavra de Deus? Por que o psicopata ele estupra? Porque ele não tem senso moral. Tem um mecanismo aqui no meu cérebro, anatomia também, que se danificar eu perco o senso moral. Por isso que o judeu ele começa a ensinar aos filhos: olha, um dia nós fomos escravos, um dia a gente não valia nada, mas o Deus de Israel nos libertou e nos resgatou. Vai gerando consciência nas crianças. Jesus, quando chega no templo, meus irmãos, estão lá os doutores da lei, os homens que manjam de Torá, que manjam de livros históricos, que manjam de livros poéticos, que manjam de toda a Bíblia. Os caras são fera. Só que quando a mãe chega no templo, qual é a surpresa dela? Jesus com 12 anos, ele não sabia só a Torá não, Jesus sabia toda a Bíblia. Jesus estava dando uma aula, Jesus estava dando um ensino, Jesus estava dando um estudo de teologia. Só que o estudo de teologia de Jesus não é um estudo frio, calculista. Teologia pentecostal é cheia do fogo do Espírito Santo de Deus. Estão pegando uma teologia mecanizada, toda arrumada, toda metódica. O camarada não dá um glória no culto, o camarada não exalta, não louva o nome do Senhor. Depois senta aqui, meus irmãos, vazio da glória e do Espírito Santo de Deus. Jesus estava dando uma aula, falando dos profetas. E aí as pessoas perguntaram: de onde que vem essa sabedoria? Mal sabiam eles que quem estava ali era o Filho de Deus. Jesus foi criado em Nazaré. O que aconteceu dos 12 até os 30 anos de Jesus, ninguém sabe. Não existe nenhum relato histórico. A Bíblia fala que tudo que foi colocado aqui para o nosso proveito e ensino foi colocado. Se não está aqui, é porque não era para a gente saber. Mas quando Jesus completa 30 anos, vai começar o ministério dele. E aí eu aprendo uma lição aqui. Quem quer começar ministério, precisa entender uma coisa: antes de começar a pregar, antes de começar a dirigir igreja, antes de começar a fazer a sua agenda, o Espírito Santo vai pegar ele e vai conduzir ele ao deserto. Porque ministério provado no deserto é ministério cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. Ministério provado no deserto é o ministério da autoridade. A gente fala do que a gente conhece, a gente fala do que a gente viveu. Quando eu falo para você de desgraça aqui, é porque um dia eu passei pela desgraça, mas depois da desgraça, Deus fez a bonança na minha vida. Deixa eu profetizar para você: depois dessa tempestade, virá a bonança de Deus. Deserto é para isso, para a gente falar com autoridade.
Já viu gente pregando, que ele nunca passou por luta nem nada, ele quer ensinar, ele quer pregar, quer falar de liderança, de respeito, mas ele não respeita. Quer falar de autoridade, mas não respeita a autoridade. O Espírito Santo pega Jesus e leva Jesus para o deserto. Prova Jesus. E Jesus vence a prova do deserto. Jesus não venceu a prova do deserto com sal grosso. Esse evangelho barato aí fora não é o evangelho da palavra de Deus. Esse evangelho do sincretismo. Que é isso, pastor? Sincretismo. A pessoa pega um pouquinho da macumba, pega um pouquinho do catolicismo, pega um pouquinho dali, mistura tudo e fala que é Jesus. Não, o evangelho de Jesus é o evangelho da palavra de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. O evangelho de Jesus é o evangelho que diz: você está em pecado, você errou, mas eu vou restaurar a sua vida, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. Quando Jesus sai, volta do deserto, ele chega em Nazaré, onde nós lemos aqui no capítulo 4. Ele chega ali e ele entra na sinagoga, que era a congregação daquela época, como de costume, ou seja, Jesus ia para a sinagoga, Jesus orava, Jesus lia a palavra, na sinagoga lia a Bíblia, na sinagoga orava, na sinagoga tinha testemunho. Quando Jesus chega lá, um assistente tinha um púlpito igual esse aqui, ó, igualzinho, irmão, só que era de madeira. O assistente pega o papiro ou pergaminho. Papiro é uma planta do egípcio, do Egito. Pergaminho era pele de cordeiro, acredito eu que era um pergaminho, onde eles escreviam, que era um rolo, pergaminho. Pega o pergaminho, entrega na mão de Jesus. O Senhor vai pregar hoje, o Senhor vai trazer a palavra hoje. Sabe o que eu acho gostoso aqui nessa casa? Porque aqui quem fala não é o pastor Davi, aqui quem prega não é o pastor Davi. Quem está sempre falando aqui é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Você está pensando aí, eu não, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Jesus sabe. Eu não sei, mas é Jesus que está pregando aqui para você. Quem está ouvindo a voz de Jesus aqui nessa noite? Já viu aquela história? Meu Deus, o pregador não conhece eu, não sabe quem sou eu. Mas Jesus sabe. Irmão, estou sentindo uma presença de Deus. Não é jargão não, eu estou sentindo. Tão gostosa aqui. Jesus pega e abre no livro do profeta Isaías, que é um profeta messiânico, que tinha falado de Jesus há 700 anos antes. Esse texto é um texto profético de Jesus. E olha só, Jesus vai ler a profecia dele. E quando Jesus abre, Jesus fala: o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para levar liberdade aos cativos, cura aos oprimidos. Oh, o Espírito está aqui sobre mim, o Espírito está sobre mim. As pessoas estão olhando, na hora que Jesus fecha o livro de gente, vocês não entenderam? Hoje se cumpriu esta profecia. Aí, nós estamos numa campanha de fé. É isso, irmão. Deus faz milagre, Deus faz o extraordinário, Deus usa o pastor, Deus usa o irmão. E tem gente que é cego ao que Deus está fazendo. Ele não enxerga, o incrédulo ele não enxerga nada. O incrédulo ele não percebe a glória, ele não percebe o milagre, ele não percebe a presença. Meu querido, na hora que Jesus fechou, hoje se cumpriu, teve gente que disse: você não é profeta, isso aí é o filho de Maria. Isso aí é de Nazaré. Desculpa a expressão, você é um Zé Ninguém. Ele não mora aqui em Nazaré. Nazaré tinha naquela época 500 pessoas. Meu irmão, eu vim de Nazaré, você vem de Nazaré.
Nós viemos de Nazaré. A gente não tinha nada, a gente não era nada. Quantos vieram de Nazaré aqui? De Nazaré, de Nazaré. Todo mundo veio de Nazaré. Ninguém era nada, não valia nada. Mas foi a graça de Deus que te colocou aqui neste lugar. Aí eles pegaram e disseram: olha só, some, vaza, você não é profeta. Aí Jesus diz a clássica frase: nenhum profeta tem honra na sua própria casa. Irmão, isso é ruim demais. Quer humilhar um profeta é você não dar honra para ele. Quer humilhar um profeta é você não reconhecer a unção de Deus na vida dele. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus não realizou milagres naquele lugar. Jesus bateu o pé, sacudiu a poeira e saiu. Porque quando eu reconheço um profeta e eu coloco um copo de água para o profeta, é a Bíblia que diz: quem servir um copo de água para o profeta receberá um galardão nos céus. Um galardão nos céus. Quem colocou a água aqui hoje? Quem colocou a água aqui hoje? Então tem galardão para você, tem galardão para você. Até isso Deus valoriza, está na Bíblia. Quantos querem ser abençoados? Aprenda a valorizar o profeta. Jesus vira as costas, sai. Aí Jesus passa em Cafarnaum. Quando chega em Cafarnaum, vai à casa de Simão Pedro. Quando chega na casa de Simão Pedro, Pedro diz assim: a igreja católica diz que Pedro não era casado. Meu Deus, mas a Bíblia está dizendo que Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro fala: Jesus, a minha sogra está doente. Minha sogra está de cama. A minha sogra está arrebentada. Jesus, traz ela aqui que eu vou dar uma Neosaldina para ela. Foi isso? Não. Traz aqui que eu vou dar um comprimido para ela, um paracetamol. Foi isso? Não. Jesus disse aqui: traz sua sogra aqui, porque eu vou curar sua sogra. Eu vou curar sua sogra. Oh, meu irmão, o Jesus que curou a sogra de Pedro está aqui nessa noite. Se você tiver fé, Jesus vai liberar uma cura para você. Seja no teu coração, seja lá o que for, dor de cabeça, seja lá o que for, sistema endócrino, seja o que for, você pode sair daqui hoje curado. Sou eu que estou dizendo, não estou falando profecia aqui, não, eu vi, não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior profecia. Aí a sogra de Pedro foi curada, sentou no banco, não fez mais nada. A sogra de Pedro foi curada e não agradeceu a Deus. O que ela fez? A Bíblia diz que assim que ela foi curada, ela levantou-se e começou a servir a Jesus. Depois que Jesus te curar, se levanta, viu? Depois que Jesus te curar, faz alguma coisa para Jesus. Depois que Jesus te deu uma bênção, faz alguma coisa para Ele. Tem gente que recebe bênção, recebe milagre e depois fica sentado e não faz nada para Jesus. Quantos querem trabalhar para Jesus aqui, fazer alguma coisa? Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Irmão, você sabe que eu vou terminar 9 horas porque você me conhece. Uma multidão, pastor Paulo, começou a seguir Jesus. Aí começou a chegar gente na casa de Pedro, bater na porta. Estou sabendo que a sogra foi curada. Aí uma multidão começa a seguir Jesus. Estou sabendo que Ele coloca a mão e Ele cura. Estou sabendo que Ele expulsa demônios. Estou sabendo que Ele é poderoso. Estou sabendo que Ele é profeta. Estou sabendo que Ele é profeta. Aí uma multidão vai acompanhando Jesus. Jesus faz uma caminhada e nós lemos aqui no capítulo 7 que no dia seguinte, aqui na ordem cronológica,
esses dias estudando na faculdade de teologia, parece que do capítulo 4 ao capítulo 7, seria uma ordem mais cronológica, colocar o 4, o 7, depois do 4. Quando a Bíblia fala no dia seguinte, é porque logo depois que Jesus não foi reconhecido em Nazaré como profeta, ele passa na cidade de Naim. No dia seguinte, anteriormente, ele foi humilhado. No dia anterior, ele foi desprezado. No dia anterior, ele sofreu um fracasso por causa de falta de reconhecimento. Mas no dia seguinte, quando Jesus chega na cidade de Naim, meu irmão, tem uma situação de crise, uma situação de desgraça. E aí quando Jesus, com a multidão da alegria, com a multidão do entusiasmo, eu acho gostoso igreja, pastor Paulo, porque tem gente que puxa para trás, faz parte, estou acostumado, só que a multidão da alegria é maior, só que a multidão do entusiasmo é maior, só que a multidão de Deus é maior, só que a multidão do Espírito Santo é maior, só que a multidão da paz é maior, só que a multidão que torce para dar certo é maior. Onde está a multidão que torce para dar certo aqui? Oposição faz parte, mas aleluia, a multidão do bem é maior. Querida, as pessoas de bem são maioria na sua vida. As pessoas maravilhosas são maioria na sua vida. Sabe por que a gente erra? É porque a gente às vezes não conhece a palavra. Pastor, não estou entendendo. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, se não me falha a memória. Sabe o que Paulo fala? No mundo tem gente que rouba, tem gente que bebe, tem gente que se prostitui. No mundo é assim, é normal. Agora dentro da igreja tem gente que bebe, que rouba, que mente, que calunia, que não respeita a autoridade e quer te chamar de irmão. Sabe o que a Bíblia fala? Com esse você não deve nem sentar para comer, porque Deus não gosta de falsidade. Quem está entendendo a palavra de Deus aqui nessa noite? Para de ficar querendo andar com gente que não tem compromisso com teu Deus. Quando Jesus esbarra com a mulher de Naim, com a multidão que está vindo triste, essa mulher saiu da porta da casa dela para levar o defunto. Na cidade de Naim tinha uma outra porta. Ela atravessou a porta da casa dela para enterrar o filho dela. Já tinha perdido o marido. Tem gente que está andando para o caminho do fracasso, enterrar os sonhos, enterrar os projetos. Se entrou alguém aqui nessa noite pensando em enterrar o seu sonho, enterrar o seu projeto, deixa eu te falar uma coisa: você vai esbarrar com Jesus, e Jesus vai mudar essa história para você, Jesus vai mudar essa rota para você. Você não vai enterrar sonho, você não vai enterrar ministério, você não vai enterrar casamento, você vai continuar, porque Jesus vai mudar esta situação. Deixa eu terminar aqui. Jesus fala: para a procissão, para. A multidão da alegria vai contagiar agora. Para. Ei, defuntão. Ei, defuntão. Moção, você que está morto aí, mortinho da Silva, levanta. Levanta. O Espírito Santo está falando aqui nessa noite: levanta. Quando o morto levanta, irmãos, está aqui. Jesus entrega ele para a mãe dele. E olha que interessante. Quando as pessoas veem aquilo, o que eles falaram? Grande profeta. Grande profeta se levantou entre nós.
E a fama do grande profeta correu toda circunvizinhança. Vou explicar melhor. Lá em Nazaré, disseram para você: você não é ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum, sai daqui, vai embora, você não tem autoridade, você não tem liderança, some, vai embora, vai embora, vai embora. A notícia de que você foi reconhecido por Deus, a notícia de que Deus te honrou, a notícia que Deus virou o teu cativeiro, vai chegar lá naquele lugar aonde você foi humilhado. Deixa eu ver quem recebe, aqui nessa noite. Se coloque de pé glorificando o nome do Senhor Jesus. Vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá. Mas tenha fé. Seja um crente fervoroso, seja um crente pentecostal até o tutano. Se junte à multidão pentecostal. Sai fora do frio, sai fora do gelado, sai fora do rebelde, sai fora do murmurador. Se junta com os espirituais. Vai chegar lá, vai chegar lá. Deus honrou a tua serva, Deus honrou o teu servo. Deus restaurou o casamento, Deus restaurou a família, Deus avivou o ministério. Aleluia.